Olá, estudante! Hoje eu vou explicar para vocês o último grupo funcional, né, oxigenado, que vocês irão estudar, que é chamado de éter, tá? Éteres, tá? Não confundam com o grupo anterior que vocês estudaram, que eram os ésteres, né? Tem nome bem parecido, mas esse é éter, tá? Vocês irão identificar o éter, ele é bem simples, vocês irão identificá-lo pela presença do oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Então, esse R representa uma cadeia carbônica, que pode ser uma cadeia aberta, fechada, tá? Então, desde que tenha o oxigênio entre as duas cadeias carbônicas, caracteriza um éter. Um exemplo, né, o éter mais comum, né, que foi o mais aplicado, é essa estrutura aqui, ó. Nós temos aí o oxigênio entre as duas cadeias. Então, quando você tem carbonos para os dois lados, isso caracteriza o éter, tá? Essa estrutura aqui é a estrutura do éter dietílico, né? Que é um nome usual. Hoje em dia ele é usado como solvente, né? Para dissolver substâncias que não dissolvem água, né? Substâncias gordurosas, graxas e tudo mais. Mas ele já foi usado como anestésico, tá? Então, a primeira aplicação dele foi como anestésico. Mas por ser um produto mais tóxico, né? Então, hoje é só usado como solvente. A nomenclatura, que é a parte dos exercícios, né? A nomenclatura, ela possui a seguinte sequência. Como você observa aqui, ó, que nós vamos ter duas cadeias carbônicas, uma para cada lado do oxigênio, você vai usar dois prefixos. Então, o que você vai observar? Você vai olhar o lado que tem o menor radical. Nesse lado que tem o menor radical seria o menor número de carbonos. Você vai colocar o prefixo, net, et, prop, but, assim por diante, e vai unir nesse prefixo o ox. E depois, na frente, você vai colocar o nome do radical maior, tá? O nome do radical seria com prefixo, tá? Infixo e sufixo. Eu vou até anotar aqui para vocês não esquecerem, tá bom? De preferência, anotem no caderno, tá? Todas essas regrinhas de nomenclatura. Na hora que você for fazer atividade, daí você tem onde conferir, né? Onde consultar, tá? Então, o nome do radical maior tem que ter o prefixo, o infixo e o sufixo, ok? Então, vamos lá, alguns exemplos para ficar mais fácil. Essa primeira estrutura aqui, ó, eu preferi colocar em fórmula de linhas para que vocês pudessem relembrar um pouco, né? Faz algumas aulas que nós não utilizamos essa fórmula de linhas. Mas não pode esquecer, o que significa essa fórmula de linhas? Cada extremidade dessa, ó, lembra que tem um carbono. Lembram disso? Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, se eu fosse desenhar ela, seria um carbono na ponta, o oxigênio, aqui eu teria mais 3 carbonos. Então, eu uniria aqui mais 3 carbonos. Aí, é claro que tem os hidrogênios, né? Para completar as 4 ligações do carbono. Então, aí tem os hidrogênios. Então, essa estrutura em linhas é a mesma coisa que essa. Então, como que seria o nome? Então, a primeira coisa que você vai verificar, o lado menor, o grupo que tem menos carbonos. No caso, é o lado que tem um carbono apenas. Então, você vai colocar o prefixo desse lado e o ox. Então, um carbono, o prefixo é met. Então, eu posso dizer aqui, ó, que essa estrutura ela começa com met, eu vou juntar aqui o ox, metox, tá assim aqui para separar, e o lado maior é o lado que possui 3 carbonos, e somente ligações simples. Então, o lado maior eu vou colocar por essa regra aqui, ó, o prefixo de 3 carbonos, prop, ligação simples, an, e o sufixo O. Então, essa primeira estrutura, o nome é metox-propan.
A próxima estrutura aqui, ela possui 2 carbonos aqui, ó. Eu já vou fazer direto aqui, para ficar mais prático, né? Ó, 2 carbonos de um lado e, mais uma vez, 3 carbonos do outro. Então, o lado menor continua sendo esse, só que agora tem 2 carbonos. O prefixo de 2 é et. Então, essa segunda estrutura fica etox. E o outro lado, como tem 3 carbonos, também é propano. Então, essa é o etox propano. A próxima estrutura, essa daqui, vamos colocar os carbonos aqui para facilitar, ó. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 3. Só que aí tem uma diferença, ó. Dá uma olhadinha aqui. Nessa estrutura de cima, os 3 carbonos estavam ligados pelo da ponta, então eu coloquei só propano. Esse daqui, ó, são 3 carbonos, mas ligado pelo carbono do meio, tá? Tem um nome para isso. Tem que colocar isopropano. Então, como esse lado aqui é o grupo menor, tá? Então, esse lado agora é o nosso grupo menor. 2, então não importa o lado, tá? Então, o grupo menor pode estar do lado esquerdo ou direito. Então, nesse caso, também é um etox, que o grupo menor é um et. E o grupo maior, 3 carbonos ligados pelo carbono do meio, é um isoprópio. Como só tem ligações simples, ele será um isopropano, ok? Então, essa é a diferença, ó, o de cima só etox propano, esse etox isopropano, devido a essa diferença aqui dos carbonos. Aí eu coloquei um exemplo aqui com cadeia aromática, tá? Para vocês observarem como faz, porque vai ter na atividade uma semelhante. Então, aqui, ó, não importa, aqui pode ver que a ligação tá para cima, mas eu continuo considerando um éter, por quê? Porque o O está entre 2 cadeias. Não importa se ela é aberta ou fechada, então, isso caracteriza um éter, tá? O lado menor é esse aqui, porque só tem um carbono. Aqui não pode esquecer, ó, que cada ponta, então aqui tem 6 carbonos, né? Um carbono, o prefixo é met. Então, eu coloco met e ligo ali o ox, metox. E o lado maior, isso aqui, ó, o anel aromático, lembram lá das aulas anteriores. Ele tem um nome específico, ele é um benzeno. Então, aqui, esse é o metox benzeno, tá? Então, essa é a estrutura do metox benzeno. A anterior, etox isopropano. A segunda aqui, etox propano. A primeira que eu expliquei, metox propano. Essa daqui, ó, que eu falei pra vocês que ela é conhecida, o nome usual, né? É éter dietílico, mas o nome pela regra da IUPAC, né, que eu tô explicando pra vocês, observa que os dois lados são iguais, ó. Esse lado tem 2 carbonos e esse lado tem 2 carbonos. Nessa situação, tanto faz, né? Eu vou usar o mesmo prefixo dos dois lados. Só que a primeira parte vai ganhar o ox e o final vai ganhar o infixo e sufixo. Então, esse é o etox etano, tá? Então, esse é um exemplo de éter simétrico, possui os dois lados iguais, ok? Então, essa é a aula para hoje e utilize os exemplos para resolver as atividades.